Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula vai estar muito bacana, porque nós vamos falar sobre vias de administração dos fármacos. Mas antes eu vou compartilhar a tela com você, para que você possa ver o mesmo que eu. Nós vamos fazer uma revisão. Vamos falar do quê? Trouxe uma frase muito bacana. Ela diz que Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. Colocarmos nosso coração em Deus é fundamental nos momentos de dificuldade. Porque é difícil às vezes prosseguir, é difícil, mas não é impossível. E com a presença dele tudo se torna melhor. Não é que fica mais fácil, é que fica muito melhor. É perfeito. Vamos fazer uma revisão que a gente viu na aula passada? Falamos um pouquinho sobre as formas pastosas, os tipos de pomada, pomada oleosa, pomada mole, as hidrófilas, enfim, existem vários tipos. As que são sistêmicas, ou seja, são absorvidas e caem na corrente sanguínea, e as de uso tópico. Então, existe sistêmica, tópica, hidrófila, existem vários tipos. E depois de tudo isso que a professora explicou, você fala, professora, eu quero relembrar. Então, no grupo, assista o vídeo novamente e quaisquer dúvidas, coloca no grupo que eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas, tá bom? Porque hoje nós vamos falar das vias de administração. Então, existem vias de administrações diferentes, não existe? Como é que eu sei? Como que os medicamentos são administrados? E o que são essas vias de administração? Eles são administrados de várias formas. Como? Ou seja, como chama esse local por onde essas vias são administradas? São as vias de administração. Então, se existem vários tipos de via de administração, por onde esses fármacos vão entrar, quer dizer que as ações deles serão diferentes de acordo com a via. Porque cada droga, ela é estudada de uma forma. Então, se existem vários tipos de fármacos, então nós vamos descobrir hoje nessa aula como cada um pode ser administrado. E ainda, o princípio ativo, que tem alguns que tem que ser administrados via oral, outros são intravenosa, outros são na pele, que são de uso tópico. Mas, vamos lá. Quais são esses locais, então? Quais são as que são mais rápidas? É verdade. E aí, é mais rápido a que é feito pela veia, o que é pela boca, o que põe debaixo da língua? Ficou em dúvida? Presta atenção agora que a professora vai falar. Então, existem várias vias de administração. Existem as vias de administração enteral, ou seja, esse medicamento passa pelo trato gastrointestinal. Via oral, desce boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. A absorção desse medicamento, grande parte deles é feita pelo fígado, vesícula biliar, pelo pâncreas. Então, o que acontece aqui? Esses 3 órgãos anexos ao sistema digestório estão envolvidos. O fígado, principalmente, é ele que faz ali o metabolismo dos alimentos. Então, se a professora perguntar quais são as vias de administração enteral, ou seja, as vias de administrações enterais, por qual que a gente pode fazer? É gástrica, oral e retal. Ou seja, boca, intestino, estômago, reto, ânus. Professora, agora fiquei em dúvida. Então, normalmente, tudo que é oral passa pelo estômago? Sim, ele é de uso interno, a forma de administração é caracterizada via oral, quer dizer que é ingerido pela boca. Tem alguns casos paciente que ele precisa usar sonda, aonde tem lá o cuidador que faz os medicamentos, aí é feito direto na sonda que cai lá no estômago, sendo absorvido ali intestino grosso, reto e ânus, que faz a eliminação do medicamento, tá? Esse tipo de administração de medicamento, ele tem ali, então, a deglutição, participa o estômago, o pH do ácido do estômago. O que isso quer dizer? Quer dizer que
Só vai macetar comprimido se o médico pedir para macetar o comprimido. Só vai cortar medicamento ao meio se ele tiver algo chamado suco, é aquele risquinho que tem lá no meio do medicamento. Caso contrário, não é importante, não é bom que faça isso. Por quê? Porque em cada local, onde cada fármaco tem um local específico para ser absorvido. Um exemplo, o pH da nossa boca é diferente do pH do nosso estômago, que é diferente do pH do nosso intestino. Então, os fármacos, eles são melhor absorvidos em pHs alcalinos. Nosso estômago não é alcalino, ele é ácido. Então, se você acaba pegando esse medicamento e aí acaba macetando, ele vai começar o quê? Ele não vai fazer ação no local aonde ele tem que fazer ação, correto? Tem vantagem? Sim. É mais seguro fazer medicamento pela boca, ele tem um menor custo. Só que daí tem um detalhe. Tem pessoas que não conseguem sentir o gosto do amargo, já tem ânsia de vômito. A criança tem mais dificuldade de alguns medicamentos via oral também. Então, o modo de absorção. Você está anotando? Anota aí. O que faz a absorção mais rápida? Aquela que é feita pela boca, que engole, chega no estômago para ser ingerido, ou aquele que é feito pela veia? A veia é muito mais rápido, porque faz aqui na veia e vai direto no coração. Então, o modo de absorção, a desvantagem dele quando é feito via oral, é que corre o risco dele interagir com o alimento. Então, tem alguns alimentos que cortam o efeito do medicamento, ou potencializa, ou seja, faz um efeito além do que se precisa. Existe outro caso também, tem drogas que elas são fortes, tão fortes, que elas chegam a cutucar ali, ó, machucar, pode causar até sangramento na parede do estômago. Um exemplo claro que eu trouxe aqui para você é a aspirina. A aspirina é um tipo de medicamento que faz o quê? Ela simplesmente é bom evitar tomar de estômago vazio. Leite causa interação, mas isso aí fica para uma outra aula, mas é só para você saber o seguinte, a vantagem você não precisa de alguém para poder fazer um medicamento via oral, mas a injetável você precisa. O custo é menor? É, mas porém pode danificar a parede do estômago, tendo o quê? Gastrite, feridas. Outro caso, via de medicação VO é sistema digestório. Passou ali, mas professora, aqui ó, debaixo da língua tem uma via. Essa via chama sublingual, mas não é na boca do mesmo jeito? A resposta é não. A absorção desse medicamento, ela é rápida e chega mais rápido à corrente sanguínea. Então, só que não é todo medicamento que você pode pôr debaixo da língua, não. Cada droga tem uma forma de ser absorvida. O exemplo que eu trouxe aqui chama Toragenci, que é a marca, né? Esse é um tipo de medicamento que ele é para paciente que tem problema ali de angina, dor anginosa, princípio de infarto. Então, tem que fazer rápido o efeito dessa medicação? Tem. Se ele engolir, esse medicamento vai demorar mais. Se ele pôr debaixo da língua, aqui, nessa região, é absorvido aqui na circulação sanguínea e vai fazer um efeito muito mais rápido. Então, pensando nisso, sublingual é muito mais rápido que medicação oral. Mucosa, absorve rapidamente, não sofre o metabolismo de lá, estômago, intestino, chegar no fígado, para daí ter todo esse processo. Essa absorção das veias que tem debaixo da língua é direto no sangue, ok? Professora, onde que está ali, ó? Na página 40 está relatado ali as vias. Via oral, endovenosa, enfim, a professora está aqui falando da sublingual. Aonde que está isso, professora? Como é que eu posso entender rapidamente? Olha, a página 42, ela fala como que é essa absorção. Se você quiser acompanhar com a professora aí junto, ó, página 42, a professora está explicando que colocou debaixo da língua, o efeito é mais rápido do que engolir. O que mais? Via retal. Via retal, normalmente supositório. Eles são feitos com a mistura de cera, com princípio ativo, ou seja, eles são absorvidos bem mais rápido que a via oral. Então, tanto a via sublingual quanto a via retal, aqui debaixo da língua tem o quê? Corrente sanguínea.
lá no ânus também. Então, o reto, ele é irrigado abundantemente ali por presença de vasos sanguíneos. Tem muito vaso sanguíneo, ou seja, paciente que não pode, tem dificuldade de deglutir, tem o caso do uso retal. E todo mundo pensa assim, ó, tem paciente que se ele toma medicamento oral, vômito, aí prejudica, acaba destabilizando, principalmente se tiver diabetes, estabiliza uma outra coisa. Pacientes que são incapazes de deglutir, é muito bom, por quê? Ou tiver alguma restrição ali, não dá para passar, faz via retal. Existem vários tipos de medicamento via retal, olha só. Então, via retal não é só quando vai para glicerina ou para evacuação ou qualquer coisa desse tipo. Via retal, ele tem absorção rápida, então. Por quê? Porque é irrigado por vasos, só que olha quantos tipos de supositório que existe. Tem supositório anti-hemorroidais, ou seja, contra a hemorroida, laxativos, anestésicos, anti-inflamatórios. Alguns, esses que eu citei agora, são de efeito local. E existem os que são de efeito sistêmico, ou seja, coloca lá e eles são absorvidos e caem na corrente sanguínea. São eles os anestésicos, os antirreumáticos, antiespasmódicos, expectorantes. Tem tipo de supositório até antigripal. Olha que bacana, né? Então fica a dica aí para aquele paciente que passou por uma cirurgia ou tem alguma dificuldade de deglutição, a utilização do supositório. Existe a via intradérmica. Ela é uma via de administração que ela é caracterizada por quê? Coloca na pele. Colocou, é absorvido. O emplasto, o que é isso? Ele passa por sangue através da pele. A desvantagem dele, ele demora muito ali, é lento. É contínuo? Parte boa, mas é lenta a absorção. Tá com dor muito intensa, de repente, vale a dica de utilizar uma outra forma de administração de medicamento, uma outra via. Pode ser de uso tópico, seja mais rápido, tá? Então, essa transdérmica, essa aplicação de emplasto que eu acabei de citar, ela, às vezes, é tão lenta que ela pode ser por dias e até horas ali, ou por muito mais tempo do que se você usasse um medicamento via tópico. O que é interessante? É interessante saber que essa via, ela não é muito usada. Se usa-se mais a aplicação do medicamento, às vezes por desconhecimento também, tá? Mais via tópica do que via intradérmica. Existem outras vias? Sim, existe, ó, a transdérmica aqui, ó, eu estava comentando, existe até para anticoncepcional transdérmico. Novidade no mercado, é importante você pegar e ler a respeito disso, que é muito bacana, tá? Via inalatória ou via intranasal. São os vapores ali, ó. Normalmente o efeito é local, tem alguns que são de efeito anestésico. Ah, professor, então pelo nariz é via? Sim. São fármacos que são utilizados para poder apresentar o efeito no local mesmo. Então, tem locais que são para fazer broncoscopia, lembrei o nome do exame. Para fazer broncoscopia, utiliza-se o quê? Anestésico local, porque o aparelho que vai ser introduzido, às vezes machuca e precisa ser utilizado. Às vezes precisa remover alguma infecção que está no nariz, e esse tipo de via, ela auxilia e muito. E já existe também a via inalatória, que é inalação, ou seja, são medicamentos, no caso de criança, quando vai para o hospital, para você ter uma ideia, a sedação que é feita, a anestesia, é feita via cheirinho, via inalatória. Então, algumas pessoas ficam assim, acham que inalação pode ser feita, colocar no tanto que pode. A via inalatória, ela tem um efeito que não é bacana. Por quê? Quer ver um exemplo? Vai fazer inalação, está com dificuldade, faz com sorinho. Se for colocar lá o Berotec e o Atrovente, que são medicamentos que são utilizados para inalação, tem que ser com receita médica, não dá para ficar fazendo por conta própria, porque são poucos os fármacos que são administrados por essa via. E ela deve ser, sim, com muito critério, por quê? Para que a pessoa receba a quantidade de fármaco que precisa ali, e não aquilo que ela acha. Tem alguns que são dosadores, que é muito útil, só que o excesso de Sorini, que marca, né? Na verdade, ali,
não é bacana. Por que não é bacana? Ele faz vasoconstrição. E isso, com o tempo, causa danos nessa região. O paciente perde até mesmo o olfato. Existe outra via de administração, que é a nasal. Então, essa nasal é a mesma que a inalatória, que é a mesma que eu citei anteriormente, ó. Essa inalatória aqui, que eu estava citando para vocês, orientar bastante o cliente, porque o excesso do uso do Sorine ali prejudica essa região, causando dependência. Dando problema do quê? Hipertensão e taquicardia. Ah, mas são medicamentos que são isentos de prescrição, professor. A gente pode ter que comprar EVIP, a gente pode ter que comprar com venda livre. Pode, mas não quer dizer que a venda é livre, que não se quer orientação, tá? Seja orientar o cliente, que o excesso do uso causa dependência e dá taquicardia. Então, a via nasal, o que acontece? Tem desvantagens também. Essa aqui, ó, essa região, ela fica muito afetada, principalmente se o paciente tiver problemas com alergia. Existe a via ocular, ou oftalmológica, ou conjuntival, mesma coisa. Uma atenção especial para essa via que eu dou é o seguinte: normalmente é colírio que é utilizado, porém, tem algumas pomadas que elas são de efeito antibiótico. Qual a orientação que é importante para o cliente? Lavar as mãos. Quando vai colocar, não ficar pondo a mão no outro local. Lavou as mãos, mantém a mãozinha ali, passa um álcool 70. Secou? Coloca. Despreza sempre um pouquinho do começo da pomada e não encoste aqui a embalagem. Deixa um pouquinho e com o próprio dedo você movimenta o medicamento lá dentro, tá? Por que é bom desprezar? Por causa de resíduos que pode ficar de contaminação ali, é importante. Então, pensando que a via ocular é destacar para o cliente a lavagem das mãos, ao colocar o produto, permaneça com o olho um pouquinho fechado e colocar sempre a quantidade prescrita e não aquilo que você acha que é certo. Ah, por quê? Esses medicamentos, via conjuntival, ou quer dizer, via oftalmológica, é efeito local. Então, a absorção dele ali, ela é muito pequena. Principalmente, a maioria dessas contaminações são por o quê? Às vezes esquece, põe a mão, coça o olhinho. Então, isso não é algo bacana. Clima seco também, ou ficar coçando o tempo inteiro. O que nós falamos até agora? A professora falou sobre vias de administração. Então, há várias vias de administração interais. Ou seja, a gente percebe, que conforme a professora foi mostrando e citando, que cada medicamento tem uma ação no nosso organismo. É ela que determina, por meio desse local que ele é administrado, a absorção. Ainda temos outras vias, mas essa, sabe como que a professora vai falar com você? Na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar dos medicamentos, parte 2. As vias de administração. Essas que eu citei, tem as que são enterais, tem vias especiais. Da próxima aula, eu vou falar das parenterais, ou seja, as injetáveis. E agora tenho certeza que você já consegue responder, então. As vias de administração que a professora citou aqui na aula, quais são as mais rápidas de absorção? A professora falou lá, ó, a sublingual e a retal. Por quê? Porque a sublingual é absorvida e cai direto na corrente sanguínea, e a via retal também, porque nessa região, ela é a região anal, a região do reto ali, ela é bem vascularizada, ou seja, absorve muito mais rápido. E sabe também já, ó, já que a professora falou na aula, você vai guardar com muito carinho aí, que efeito sistêmico é o que faz efeito no local, que eu dei o exemplo do colírio, não dei? E efeito sistêmico é aquele que é absorvido pela corrente sanguínea. Então, a professora daqui a pouco, terminando a aula, eu vou colocar lá no grupo a atividade perguntando exatamente isso aí. Que é uma via de, quais são as vias de administrações enterais, qual que é a mais rápida, por quê, o que é um efeito local. Local é, pois o medicamento passou aqui, uso tópico, efeito local. Pôs um colírio aqui, uso tópico, efeito local.
Efeito sistêmico é quando o medicamento é passado aqui e ele penetra a derme e hipoderme, sendo absorvido por componentes do nosso sangue, chamado macrófagos. São os macrófagos que eles são responsáveis para que esse medicamento circule ali em toda a nossa corrente sanguínea, ok? Então, próxima aula, dando continuidade ao nosso conhecimento, vai estar imperdível. Nós vamos conhecer as vias de administração de medicamentos injetáveis. Ou seja, para que nós possamos concluir sobre esse assunto, para que você fique na ponta da língua assim, sabendo. Cada fármaco tem um efeito no organismo humano de acordo com o local. Mas aí, o atendente de farmácia, ele tem um papel muito importante nessa orientação para o cliente. Próxima aula, a professora vai falar dos 5 certos. O que é esse tal dos 5 certos? Não vai poder perder, tá? Hoje, então, já que nós vamos falar dos injetáveis na próxima aula, hoje, o que é interessante você saber? Que nós falamos das vias de administração enteral. Ficou com dúvida ainda, mesmo depois da aula? Pegue sua apostila, realize uma breve leitura, assista esse vídeo novamente, para que você possa preencher as atividades, ok? Vou encerrar nossa aula falando o seguinte: agradeça pelo que tem enquanto corre atrás do que quer ter, ok? Então, vamos agradecendo pelo que nós temos, que Deus nos dá a oportunidade de ter, mas quando a gente vai correndo atrás daquilo que nós queremos, ok? Eu vou encerrar o compartilhamento de tela, desejando um excelente final de semana. Próximo sábado, nesse mesmo horário, nós daremos continuidade às nossas aulas. E quaisquer dúvidas, coloca lá no grupo, que a professora está à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos. Vias de administração, lembre bem, um assunto muito interessante. Grande beijo, fique com Deus e até semana que vem. E qualquer dúvida, coloca no